Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Oh, Jesus. amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor, realmente, Senhor, precisamos tanto de Ti. Amém. Senhor Jesus. Amém. Confiamos inteiramente no Senhor. Cremos na Tua palavra. Sua palavra é tudo para nós. Tua palavra nos traz esperança. Aleluia. Tua palavra nos traz mais fé. Nos traz mais da sua vida, sua rica natureza. Senhor Jesus. Senhor Jesus, abençoa a tua igreja. Abençoa cada irmão, cada irmã. Estimula, Senhor, para ti mesmo. Ó, atrai-os para ti mesmo. Salva, Senhor, desse presente século. Senhor, nós temos refúgio na sua palavra. Sua palavra é que nos traz esperança. A sua palavra renova o nosso ser. Senhor Jesus, seja com os teus filhos. Ó, cada um de nós. Senhor Jesus, dispensa-te a ti mesmo para dentro de nós. Senhor Jesus, aleluia, amém. Amém? Ok? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Então, aleluia, irmãos, é com imensa alegria, graças ao Senhor que o Senhor me deu a graça nesse domingo, né? A graça de iniciar esse livro aqui, o coração é o coração da Bíblia. Amém? O coração da Bíblia. Os irmãos que ainda não têm, amém? A Jardinha está mostrando dela, né? Graças ao Senhor. Amém. Roberto está com dele, o Noraz pegou ontem o dele. Graças a Deus. Irmão, é maravilhoso esse livro. Muito precioso. Se você ler com calma, você recebe muita riqueza da parte de Deus. Estimula muito, realmente vai estimular você a ser muito grato ao Senhor. Digo, Senhor, obrigado, Senhor, por estar desfrutando desse rico dispensar que está nesse livro. O importante não é ser aquele que, eu concluí um capítulo, depois terminei o outro e depois terminei outro. Não é isso. O importante é receber a riqueza que flui do coração de Deus através desse livro. Deus quer fluir algo do coração dele para dentro de nós. Para nos tornarmos um só coração com o Senhor. Amém? Que o Senhor nos conceda a graça de estarmos sintonizados com o mesmo coração do Senhor através desse livro, através do dispensar dos seus apóstolos, né? Que o autor é André Dong. Então, claro que os minutos que me foi concedido, e eu creio que eu vou ser bem breve nesse sentido, não dá para a gente expressar todo o encargo que desfrutamos durante essa semana, mas pelo menos podemos passar alguns pontos preciosos que o Senhor nos deu, né? Então, que o Senhor mantenha-nos em oração no Espírito para podermos, assim mesmo, o Senhor possa falar e também possamos absorver o encargo que o Senhor quer nos passar essa noite. E o encargo desse dia é o encargo introdutório, né? O encargo introdutório, Senhor Jesus, caiu até o papel ali, Senhor Jesus. Me pega o papel lá para mim, caiu. Senhor Jesus, mas eu não quero ligar para o papel, não. Quero dizer que o encargo central do Senhor é que ele fala assim, novamente, que o Senhor está falando para nós sobre sua economia. Amém? A sua economia. Deus tem um plano maravilhoso. A economia dizendo que Deus tem um plano maravilhoso. E eu vou assim dizer, irmãos, são poucos que conhecem esse plano, são poucos que realmente têm entendido, de certa forma, esse plano maravilhoso. E quanto mais penetramos nesse plano, mais vimos
quão rico esse plano é, que é a sua economia. Deus tem uma economia e ela é algo totalmente maravilhosa, celestial. E o Senhor deu essa revelação para um servo dele, né? Não só para Paulo, mas também deu para Pedro, para João e os demais apóstolos. Mas principalmente o Senhor deu para Paulo, né? Da qual nós vamos ver, de acordo com esses livros, nós vamos ver a economia de Deus explicada, né? Expressada de certa forma. Claro, Paulo recebeu essa revelação no terceiro céu, como nós vimos em 2 Coríntios, capítulo 12. E ele mesmo foi, claro que ele foi arrebatado em espírito. Tanto que ele fala que ele foi no Senhor, né? Um homem no Senhor, quer dizer, no espírito. Irmãos, então nós precisamos, para nós absorvermos essa revelação, para nós ganharmos essa visão, como o Roberto falou, fora do espírito você não vai entrar, fora do espírito você não vai conseguir absorver. Mas, aleluia, nós temos um espírito. A Bíblia falou que nós temos um espírito. Amém? E eu gostaria de ler com os irmãos, rapidinho, 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz o seguinte. Amém? Ó Senhor Jesus. Capítulo 6, de 1 aos Coríntios, não é segunda não. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Amém? Diz assim, esse versículo aqui, irmãos, grave esse versículo. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, irmãos, o que nós encorajamos, para você entender o que está no coração dele, você precisa ser um só espírito com o Senhor. Mas para ser um espírito com o Senhor, você precisa se unir mais ao Senhor. Tem aqueles que não se unem ao Senhor, mas aqueles que se unem ao Senhor, eles se tornam um espírito com ele. Quando você se torna um só espírito com ele, você vai receber revelação espiritual do coração dele. Amém? É a maneira mais simples de nos unirmos ao Senhor. Em 1 Coríntios é revelado que ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Você pode orar, Senhor, quero me unir a Ti através do meu Espírito. Amém? Revela, Senhor, o que está no teu coração. Então, irmão, já me antecipando, já vou tocar na questão da primeira carta. Porque é o seguinte, antes de falar disso, né, o Senhor tem realmente falado bastante da economia de Deus. Ela é representada como um avião, não é? Um avião, todos que já andaram em avião sabem o que estou falando. Mas nós estamos, irmão, o Senhor nos introduziu num verdadeiro avião. Amém? E mais do que nunca, essa visão apropriada do avião é que o Senhor, irmão, na verdade, o Senhor, ele já está nos levando, e os anos se aproximam, que nós vamos fazer uma viagem maravilhosa, né? Eu creio, assim, que o Senhor está falando hoje no Falar Profético. Eu creio e eu estou buscando isso. Nós estamos buscando porque nós queremos fazer parte dessa viagem maravilhosa. O Senhor está chamando os vencedores, o Senhor está chamando aqueles que se engajam mais na vida da igreja. Ele quer que nós passemos parte dessa viagem. Irmão, tem uma viagem única que vai para o terceiro céu. Esses que vão viajar são aqueles que fazem parte do Filho Varão, aqueles que se envolvem pelo encargo do Senhor, querem fazer a vontade do Senhor, para isso negam a si mesmo. Existe um grupo de pessoas que são vencedores e vão fazer uma parte de uma viagem maravilhosa, vão para o terceiro céu. Amém? Não só para o terceiro céu, eles também vão fazer parte para lutar contra o inimigo, vai reforçar
o grupo de Miguel e seus anjos para expulsar Satanás. Vai limpar os céus, Satanás vai para a terra. E esse céu vai ser tudo ocupado pelos vencedores. Eu fiquei claro que agora no milênio, os céus, que agora nós sabemos que quem está nos ares é os principados e potestades, que tentam lutar contra a vontade de Deus. Ele exerce uma grande influência nas nações. Mas, aleluia, que tem os grupos de vencedores, amém? Hoje na vida da igreja, que estão desfrutando da riqueza do Senhor, estão sendo fortalecidos no Senhor, já estão dentro desse avião da economia de Deus, e o Senhor está nos dando mais visões celestiais, praticando do Senhor e limpando todas as coisas. Irmão, isso é maravilhoso. Isso é a figura e a visão do avião. Amém? E esse avião é a igreja. Amém? Então, para entender melhor, vou citar alguns versículos. A primeira epístola que fala mais desse avião é a epístola de Gálatas. Gálatas. Vamos lá para Gálatas. Queria ler com os irmãos. Ó Senhor Jesus, o livro de Gálatas é o livro que fala da vida da igreja, mas no capítulo 1, ele fala para você viver a vida da igreja, você sempre precisa ir ao Senhor. O versículo 15 do capítulo 1 diz assim: quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Ele fala aqui: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. O Senhor já tinha separado você antes de você nascer, para você fazer parte, amém? Para você ganhar essa revelação maravilhosa. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Amém? A revelação do Filho de Deus, que é o mistério de Deus, ele revelou a nós. E ele também quer revelar seu Filho em nós. Amém? As pessoas precisam ver o Filho sendo revelado em nós. E essa é a verdadeira pregação. Paulo, sem detença, ele estava pregando o Evangelho. Esse Evangelho não era a letra apenas. Era do Cristo que estava nele. Cristo vivo, Deus vivo. Ele quer ser revelado em nós. A verdadeira pregação do Evangelho é que as pessoas conseguem ver esse Cristo maravilhoso em nós. Amém? Isso é maravilhoso. Isso é o plano de Deus. Mas eu queria já entrar logo no capítulo 4, que ele fala o seguinte: e quando Cristo entra em você, amém? No capítulo 4, ele fala algo interessante, bem aqui. Versículo 5 do capítulo 4 de Gálatas diz o seguinte: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos, que no original é para que recebêssemos a filiação. Amém? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Amém? Então, Senhor, nós recebemos o espírito do seu Filho. Irmão, nós temos o próprio Filho e também o espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Amém? Aquele relacionamento, eu fico impressionado, é uma coisa interessante. Que sempre houve entre o pai e o filho uma relação orgânica, viva. E nós temos acompanhado durante a palavra profética que em João 14, em Provérbio capítulo 8, que já existia desde a eternidade um relacionamento íntimo, orgânico entre o pai e o filho. Ele mesmo fala no capítulo 30, 31 de Provérbio 8, que o pai e o filho, o pai tinha prazer no filho, alegria no filho, não é? O filho era seu prazer, a sua delícia. Amém? Havia uma comunhão
orgânica, sempre houve essa comunhão maravilhosa, esse relacionamento eterno, perfeito entre o Pai e o Filho. Mas, irmãos, nós recebemos o Espírito de seu Filho pela regeneração. Nós podemos clamar, Abba, Pai. Nós podemos entrar nesse relacionamento porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É maravilhoso, irmão, fazermos parte dessa filiação divina que é a vida da igreja. Mas só que o Senhor, Ele nos tornou seus filhos, só que Ele, em Gálatas 4, Ele fala que nós precisamos buscar o crescimento de vida. Esse crescimento de vida é como se fosse a fuselagem do avião. A parte maior do avião, né? Que é a fuselagem, é a vida da igreja. Amém? Na vida da igreja, nós precisamos, para nós que somos filhos de Deus, nós precisamos da ajuda de outros filhos de Deus. Filhos de Deus que são mais crescidos do que nós, que têm mais experiência do que nós. Nós precisamos daqueles que têm mais direção da parte de Deus para sermos aperfeiçoados. Por isso que no capítulo 4, versículo 1 e 2, fala algo interessante. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada é difere do escravo, pois que ele é senhor de tudo. Interessante esse ponto. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é ele, senhor de tudo. Ele fala aqui que o herdeiro, irmão, além de filhos, nós já somos herdeiros. Amém? Mas eles são herdeiros menores. Você sempre, puxa, Senhor, que graça. Eu já sou herdeiro por ser filho, eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu já sou herdeiro. Mas ainda sou menor. Eu sou em crescimento de vida, eu sou como uma criança. Eu ainda ajo, eu não passo de escravo. Às vezes eu ajo como escravo. Apegada às coisas ainda dessa terra, apegada às coisas materiais, não é? Por isso que no versículo 2, o Senhor, pela sua misericórdia, mas está sob tutores e curadores. Nós estamos sob o cuidado de tutores e curadores na vida da igreja. Eu me sinto muito privilegiado, irmão, por estar sendo cuidado por tutores e curadores, providenciado por Deus. Tudo está dentro da determinação de Deus. Ele providenciou tutores e curadores para que os seus herdeiros que são menores possam crescer em vida. Amém? Você pode ver isso que o Senhor tem dado palavra profética para nós no final de semana. Amém? Aleluia. Na verdade, resumindo esse capítulo 4, é que o Senhor, através dos tutores e curadores, Ele tem mostrado para nós sobre a estrutura da vida da igreja. A estrutura da vida da igreja é fé, esperança e amor. Irmão, nós estamos vivendo dentro dessa esfera de fé, de amor, que é a obra de fé, labor de amor e a perseverança da esperança. Precisa ser a nossa experiência. Amém? Graças ao Senhor, devemos louvar o Senhor pelos tutores e curadores. Ele fala no versículo 2 aqui, ó, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Irmão, para crescer em vida, nós precisamos perceber que nós precisamos aproveitar o tempo predeterminado pelo Pai. Um dia, irmão, a vida da igreja, ela vai terminar o seu ciclo. E vamos entrar no reino. Mas é aí que está o teste. Se eu aproveitei o tempo que o Pai me deu ou não. A escolha é minha. Então, vamos aproveitar, irmão, o que os tutores e curadores estão nos promovendo nesse tempo. Vamos realmente levar a sério a palavra do Senhor. O tempo se abrevia. O tempo se abrevia e muitas vezes, como o irmão falou essa manhã na live, né? Nós, irmãos, para a volta do Senhor, segundo a previsão dele, que ele também não quer dizer que está certa, mas ele dá um frio, ele sente muito tremor diante do Senhor, que talvez para aparecer o homem da iniquidade, talvez 4, 5 anos. Será que esse tempo já é o suficiente para você
se tornar um filho herdeiro maduro, não é? E o filho herdeiro, ele vai ter que encarar o tribunal de Cristo. Cada um de nós vamos ter que encarar o tribunal de Cristo. Será que eu me acho pronto para a vinda do Senhor? E encarar o tribunal de Cristo engloba isso tudo. Então, irmãos, vamos aproveitar o tempo predeterminado pelo Pai na vida da igreja. Amém? Por isso que eu quero citar esse ponto aqui, mas por causa do tempo, tem que ser bem resumido. Mas aleluia para o livro de Gálatas. Eu nunca tinha percebido que no livro de Gálatas, capítulo 4, que é a parte central de Gálatas, ele mostra a vida da igreja. Amém? Alguém que já, no capítulo 5, ele aprende a invocar o nome do Senhor, ele aprende a entrar no... Ele é um com o espírito de filiação, ele tem um relacionamento vivo com o Pai. Amém? E chama Abba Pai. Amém? E o Pai começa a delegar responsabilidade para ele. E no versículo 6 diz assim, o 7, né? De sorte que já não sois escravos, porém filhos. Esse filho aqui agora é filho Ruios. Ruiotessia, um filho maduro. E sendo filho também, herdeiros por Deus. Veja, no mesmo capítulo ele fala 2 vezes herdeiro. Só que agora, no começo era um herdeiro menor, agora é um herdeiro Ruios. Um herdeiro, agora um herdeiro crescido. Um herdeiro que se tornou maduro. Amém? Pronto para herdar tudo que o Pai tem. O Pai quer dar toda a sua herança para os seus filhos. Amém? Ele já deu toda a herança para o seu filho primogênito. Amém? Mas o Senhor quer que nós participemos, ser co-herdeiro com Cristo. Mas para isso precisamos crescer em vida. Graças ao Senhor pelo livro de Gálatas. O livro de Gálatas é algo maravilhoso, né? Então tem outro livro, dentro do coração de Deus, fala do livro de Efésios. O livro de Efésios, ele mostra o ponto desse avião, ele mostra uma asa, outra asa do avião. Essa outra asa do avião, porque o avião ele não pode, a questão de equilíbrio, ele precisa de uma asa. E essa asa desse avião, para termos mais equilíbrio, é o livro de Efésios. O livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, fala o seguinte, algo maravilhoso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmão, uma coisa para mim amadurecer, eu não posso me acomodar em receber pouca bênção. Paulo fala que o Senhor nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Mas, interessante uma coisa, a escolha é minha em receber toda essa bênção. Eu posso ser aquele, não, eu quero receber pouca bênção. Eu acho que só um pouquinho de bênção já é o suficiente para mim. Não, irmão. Aqueles que recebem toda sorte de bênção, é esses que vão governar. Amém? Na vida da igreja, o Pai ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, nas regiões celestiais em Cristo. Só que essa bênção ela é espiritual. Muitas vezes que a bênção é material. Não é, o plano do Pai não é bênção material. Toda bênção material ela vai se decompor com poucos dias, ou maiores dias, outros dias, vai se desfazer. Mas o que o Senhor quer nos dar é bênção celestial, bênção incorruptível. Amém? Melhor falando, eu quero olhar para 1 Pedro, para os irmãos entenderem. Vamos para 1 Pedro, nós foi falado até hoje de manhã, né? Mas eu queria repetir essa palavra porque é algo tremendo. Você tem que louvar o Senhor por isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Parece que está repetindo a palavra de Paulo, mas aqui a outra mais, ele tá se aprofundando mais, deixando mais detalhe para nós. Bendito, capítulo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Amém? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva
esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para o quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Que bênção esse versículo! Ele nos deixa mais claro sobre a bênção de nosso Pai, que Ele nos deu. Então, é uma bênção que o Senhor... Muita gente pensa que é a bênção material, porque eu tenho um carro novo, porque eu tenho uma casa nova, estou conseguindo quitar minha casa, que bênção. Não, irmão, não estou dizendo que isso não é bênção, mas é uma bênção material. É uma bênção corruptível. Que o Senhor quer nos dar muito mais do que isso. Amém? É uma bênção incorruptível, sem mácula. E ela está reservada nos céus. Aleluia! Você é herdeiro, você tem que repetir várias vezes, você é um herdeiro da bênção celestial. Claro que a gente ainda não está desfrutando de uma maneira plena toda essa bênção, mas estamos pouco a pouco, à medida que nos voltamos mais ao Senhor, um dia nós vamos desfrutar plenamente essa bênção celestial. Amém? Ó Senhor Jesus, que livro maravilhoso é o livro de Efésios, né? Para entender, nós precisamos também de toda a Bíblia. Mas, no livro de Efésios, ele quer mostrar que a maior bênção é o dispensar do Deus triuno. É a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito sendo executada em nossa vida diariamente. A obra do Pai é que ele planejou. No versículo 4 diz, bendito assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Amém? A escolha, ele escolheu você, né? Escolheu você antes da fundação do mundo. Você tem que agradecer ao Senhor por ter escolhido você. Ele escolheu você e você escolheu a mim. Para sermos santos. Oh, essa minha condição hoje ainda não é totalmente santo. Mas eu confio que ele me escolheu, ele vai terminar a sua obra. Amém? Ele vai me tornar totalmente santo e irrepreensível perante ele. Amém? Quando eu estou na presença do Senhor, mais e mais o elemento santo de Deus eu recebo, mais da sua vida e natureza santa vai sendo trabalhada na minha vida e no meu viver. Ele tem poder para me tornar santo e irrepreensível perante a sua presença. Graças ao Senhor, a obra do Filho foi nos redimir do pecado, né? Amém? Pela obra redentora do Filho, que está no versículo 6. No capítulo 13, fala que nós, no versículo 13 do capítulo 1, fala o seguinte: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Amém? Fomos selados pelo Santo Espírito da promessa. Então, aí nós vimos o trabalhar do Pai, do Filho e do Espírito, e é para aqueles que creem. Amém? E o resultado desse trabalhar é a vida da igreja, que é a igreja, a plenitude daquele que é tudo enche em todas as coisas. Amém? Eu louvo o Senhor por estar na vida da igreja, perseverando com os irmãos. O livro de Efésios é maravilhoso. Agora, o livro de Efésios, simplificando, o capítulo 1, 2 e 3 fala dessa revelação celestial. E no capítulo 4, 5 e 6 fala do nosso andar. Nosso andar passa a ser um andar diferente. Nosso andar passa a ser um andar na graça, o andar na verdade, o andar no amor, na luz e, finalmente, o andar no Espírito. Amém? E o andar de batalha espiritual. Puxa, nosso andar era totalmente ao contrário. Agora o nosso andar é na graça, porque estamos desfrutando mais da graça do Senhor, estamos desfrutando a verdade que nos está trazendo luz através da Bíblia, estamos desfrutando também. Quanto mais desfrutamos da verdade, mais nós desfrutamos do amor do Senhor. Porque a verdade é algo sólido. Amém, irmão? A verdade é o próprio Deus. Quanto mais andarmos na luz, mais desfrutamos do próprio Deus. E esse Deus é amor. Nós vamos começar a se importar com os irmãos. Vamos ter mais aquela parte, né? Ó, Senhor, já estou até me antecipando, que é aquela parte que o Filipenses fala que nós vamos entrar, desfrutar das ternas misericórdias de Cristo.
é amar os irmãos com entranháveis afetos de misericórdia. Sabe, irmão? Tem momento que a gente sabe o que é amor? Labor de amor. Às vezes é que você quer cuidar, mas você não é correspondido. A pessoa não dá atenção para o seu cuidado. Tem que ser uma mãe. Tem que ter eternos afetos de misericórdia. Você insiste com amor. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E, finalmente, a perseverança da esperança. Graças ao Senhor pelo livro de Efésios. E agora, eu gostaria de entrar no livro de Colossenses. O livro de Colossenses, foi falado essa manhã, que o livro de Colossenses ó Senhor Jesus, é esse Cristo, resumindo o livro de Colossenses, é o mistério de Deus Cristo. É outra asa do avião que nos dá um verdadeiro equilíbrio, né? Só o livro de Efésios já nos dá um equilíbrio adequado, mas nós precisamos do livro de Colossenses para nos dar outro equilíbrio, para essas duas asas do avião, para o avião começar a planar de uma maneira normal, com equilíbrio. Nós precisamos do livro de Colossenses, que é o mistério de Deus, Cristo. Amém? Deus revelou seu mistério para nós, que é Cristo. Olha, irmão, eu quero dizer uma coisa para você. O maior tesouro que Deus nos deu foi esse Cristo, todo inclusivo, Cristo rico, maravilhoso. Você não consegue esgotar essa riqueza num só dia. Você precisa de toda a atenção, de todo o seu coração, voltar todo o seu coração para desfrutar dessa riqueza. E sozinho você não vai conseguir desfrutar desse Cristo. Você precisa de todo o corpo de Cristo. Amém? Você precisa das conferências, você precisa do grupo familiar. Amém? Aleluia! Vamos buscar as lives, né? Agora no domingo, sábado pela manhã, terça-feira, de FCM, e assim mais, você vai ganhar mais do Cristo que Deus dá. Na verdade, é Deus em Cristo sendo dado para nós gratuitamente como fluir de vida, né? Então, mas o que eu quero, resumindo o livro de Colossenses, é Cristo versus ideologias. Cristo versus aquele negócio de noticismo. Colossenses, como é os dias atuais hoje, eu gostaria de ler aqui no capítulo 2 de Colossenses, versículo 8, diz o seguinte: Paulo, ele está muito preocupado que isso está nos tirando, isso aí, irmão, o versículo 8 do capítulo 2, Satanás, ele quer tirar-nos desse desfrute de Cristo. Não é? Ele quer tirar-nos da simplicidade, da nossa pureza de buscar a Cristo. Ele quer nos enredar. Então, vamos ler o versículo 8 do capítulo 2. Cuidado, que ninguém, amém, irmão? Cuidado com as mídias sociais. Cuidado que ninguém, tem mais aqui? Senhor Jesus, que ninguém venha a enredar com filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, a gente tem que ter cuidado, irmão. O irmão falou pela manhã sobre cuidado com www, né? Cuidado com a teia. Irmão, isso é real. Isso tá, eu tenho que ver que está perto de mim também, está no meu celular. Quer prender você, quer enredar você desse Cristo. Irmão, que é terrível o tempo que me resta para crescer em vida, e às vezes eu não aproveito esse tempo, e eu gasto com esse tempo com mídias que pode ser até boas. Às vezes, filosofia aos olhos humanos é coisa boa, mas, irmão, pode substituir Cristo. Então, nós precisamos ter cuidado. De que maneira nós podemos ser salvos? Irmão, vamos voltar para a palavra. Amém? Voltar para a palavra, ler a Bíblia, ler esses livros saudáveis, exercitando o nosso espírito. Aí você vai desfrutar desse Cristo todo inclusivo. Versículo 15 fala assim que ele, olha, irmão, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Todas as coisas vieram por meio dele e para ele, né? No versículo 16, algo diz assim, interessante.
do capítulo 1. Colossenses 1, versículo 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, as dos céus, sobre a terra, os visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Puxa, tudo foi criado por meio dele e para ele. Não é? O versículo 17, me acompanha o versículo 17. Olha só. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nós vimos nessas palavras recentes, né? Que nele tudo subsiste. Eu gosto de usar a roda da bicicleta. Amém? Quando realmente escolhemos e deixamos Cristo ser o centro da nossa família. Amém? O centro da nossa vida. Tudo na nossa vida passa a subsistir. Amém? Tudo passa a ter sentido. Tudo começa a entrar no eixo. Tudo passa a ter ordem. Porque escolhemos Cristo como nosso centro. Nós nos curvamos, deixamos, Senhor, que o Senhor seja o centro da minha vida. Nele, tudo subsiste. Mas no original é que nele se conectam todas as coisas. Amém? Nele nós somos verdadeiramente conectados. Nele não vamos ficar vagando, não vamos ficar titubeando, vamos ficar por aí, né? Rondando, tropeçando. Não, irmão. Nele nós vamos ficar totalmente conectados. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, eu louvo o Senhor pelo livro de Colossenses. Ó Senhor Jesus, meu tempo já está indo embora, mas eu quero citar aqui um ponto maravilhoso. Um ponto maravilhoso. Aqui no capítulo 2, o versículo de Colossenses, né? No capítulo 2 de Colossenses, o versículo... Ó Senhor Jesus. Capítulo 2 de Colossenses, o versículo 13, né? Tá aqui, vós, versículo 13. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, os deu vida juntamente com Cristo, com ele, perdoando todos os vossos delitos. Olha o 14. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Então, aqui, o Senhor, quando ele morreu e realizou a obra da redenção, ele removeu ele pagou toda a dívida. Amém? Todo escrito de dívida já foi removido. Puxa, eu não sei, quando você vê esse versículo, só quem realmente já se endividou, só quem se endividou é o que sabe esse versículo. Quem já se endividou, Roberto, sabe disso, né? Eu também, irmão, sem querer, eu me endividei com uma dívida que eu mesmo, na minha possibilidade, não conseguia pagar. Mas, aleluia, o Senhor, graças a Deus que já foi quitado, não estou devendo mais a ninguém, graças a Deus, mas eu creio que foi o Senhor que resolveu tudo isso. Mas eu não tinha só dívida financeira, eu tinha dívida de pecado, de transgressões, de inimizade. Eu não conseguiria pagar nunca, mas o Senhor removeu todo escrito de dívida que era contra nós. Agora eu tenho paz com Deus. Amém. Poxa, como não adorar esse Cristo maravilhoso? Como não amá-lo, né? Ó Senhor Jesus. Irmão, me permita falar um pouco só de Tessalonicenses, ou de Filipenses, né? Filipenses, o ponto central desse avião celestial que está nos levando para o reino milenar, para sermos correios com Cristo, amém? É o livro de Filipenses, e principalmente Tessalonicenses. O tema geral desse semestre que nós vamos entrar é que o Pai está nos chamando, né? Para o seu reino e glória. Amém? E ele nunca para de chamar-nos.
Vamos ler o capítulo 3, versículo 12. Não fique desanimado com a sua condição, né? Muitas vezes você está assim, meio triste, minha situação, tal, não dá para me prosseguir, irmão. Se sinta encorajado pelo Senhor. Se sinta encorajado por esse versículo. Paulo mesmo, ele quer nos encorajar. Na verdade, esse encorajamento vem da parte de Deus. Versículo 12 do capítulo 3. Não que eu tenha já recebido, né? Ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa palavra soberana vocação, no original, é chamamento celestial. O Senhor está chamando você do alto. Ele já está no lugar mais alto do universo. E aquele que está no lugar mais alto do universo está chamando você e a mim. Né? Tem um hino que diz assim: ao ouvir o seu chamado, como não me levantar? Né? Como não me levantar? Eu vou ficar prostrado? Não sei. Aí aquele que está no lugar mais alto do universo, ele está me chamando, é porque ele tem poder para levantar você e a mim. Prossigo. Amém? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Vamos prosseguir, irmãos. As coisas que diante de nós está, é essa questão. Vamos viver a vida da igreja com mais intensidade. Se você não tem vivido antes, viva mais. Não importa se é na live, que a gente não pode ainda reunir fisicamente. Irmão, podemos viver a vida da igreja tendo comunhão com os irmãos de uma maneira virtual. Você vai ver como você vai ser fortalecido no Senhor. Como você vai ser renovado. Aleluia. Graças ao Senhor pela vida da igreja, graças ao Senhor pelo seu chamamento celestial. Vamos prosseguir. Esse é o livro de Filipenses. É o progresso do Evangelho. É você atender ao chamamento do Senhor e praticar o que está diante de você. Amém? E finalmente é o livro de Filemon. O livro de Filemon, ele está falando... Esse livro de Filemon é o último livro que fala sobre o coração da Bíblia. Eu gostaria de ler um versículo em Filemon. Vamos lá para Filemon, capítulo... Senhor Jesus. Aliás, Filemon só tem um capítulo, né? Filemon, ele só tem um capítulo. Olha só o versículo... o versículo 8. Ele fala aqui, assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar que convém, prefiro, todavia, solicitar... Olha o que ele fala. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Sendo o que eu sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicite a favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio em volta, em pessoa, quero dizer, meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mas para que, em teu lugar, me servir nas algemas, que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de temporariamente, a fim de que eu receba sempre. Receba para sempre, eu receba para sempre. Não como escravo, antes, muito mais acima do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Um irmão caríssimo. Ou seja, ele estava falando Filemon, Onésimo, para mim, é um irmão muito precioso. Ele está sendo muito útil para mim.
ele está sendo um dos meus cooperadores. Irmão, para Onésimo se tornar um cooperador, ele falou em nome do amor. Esse amor, essa palavra amor é ágape, não é um amor filéu, não. É um amor que vem de Deus. É um amor de entrega. É um amor de labor de amor, que se entrega para que aquela pessoa seja amadurecida. Eu quero dizer, irmão, que é esse estágio que o Senhor quer nos levar na vida da igreja, né? Esse estágio que nós vamos amadurecer. Primeiramente, você tem que ver, eu sou um Onésimo. Todos somos Onésimos. Olhe para a sua vida, antes de entrar na vida da igreja. Todos estávamos vagando por aí como Onésimo, procurando os prazeres nesse mundo, segundo a inclinação da nossa carne e dos pensamentos, né? Mas o Senhor teve misericórdia de mim, né? Falei em Efésios 2 que o Senhor teve misericórdia, sendo rico em misericórdia no capítulo 2. Nós estávamos mortos, nossos delitos, vagando por aí, segundo o príncipe da potestade do ar, mas o Senhor teve misericórdia de mim por causa do seu grande amor e nos cuida da igreja. Amém? E ainda por amor, o Senhor colocou muitos Paulos para cuidar, muitos tutores e curadores está nos dando, né, na vida da igreja. Vamos aproveitar, irmão. Amém? Para entrarmos nesse amor. Eu queria só terminar, irmão, por favor. É 1 Coríntios 13. Me suporte mais só um minuto. Vamos lá para 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, versículo... Jesus. O versículo 4, ele fala que para nós cuidarmos dos onésimos, nós precisamos, o irmão falou, uma coisa que eu preciso colocar isso diante do Senhor. Realmente muitas pessoas hoje estão desesperadas, estão procurando um lugar, né? Um lugar de referência. Que cada um de nós seja esse carvalho, né? Esse carvalho de mangue, né? Louvado seja o nome do Senhor. E para que nós sejamos essas pessoas que tenham referência, nós precisamos da palavra, desfrutar da palavra, mas desfrutar desse amor do Senhor. Amém? Esse amor possa ser algo real na nossa vida, que possamos amar as pessoas com amor ágape, muito mais do que o amor fraternal. Esse amor é o próprio Deus, amém? No versículo 4 diz assim, o amor para cuidar dos onésimos, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, o amor não se ufana. Parece que esse amor não se ufana significa não há competição, né? Hoje não, depois pode ver no dicionário. O amor não se ensoberbece, não se orgulha, porque tem muita revelação. Não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus interesses, mas o interesse dos onésimos. Amém? Mas o interesse do Senhor. Amém? Ele fala, o amor não se exaspera, não se ressente do mal. Ó Senhor Jesus, não se alega com a injustiça, mas regozija com a verdade. Aí ele fala, o amor, amém? O amor tudo crê, tudo espera, o amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Ó, irmão, todos os irmãos da qual o Senhor nos responsabilizou, nós precisamos ver que eles vão se tornar irmão útil. Um irmão útil nas mãos do Senhor. O Senhor está precisando dessa rede de cuidado, desses Paulos multiplicados na vida da igreja, para produzir esses onésimos. E assim nós vamos ser arrebatados. Nós vamos nos tornar irmãos maduros para cooperar com Cristo no seu reino. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Vamos praticar esse amor ágape na nossa vida. Vamos nos entregar, vamos permanecer, mesmo que as coisas aparentemente estejam se degradando exteriormente, mas o amor jamais acaba. O amor tudo suporta. Paulo vivia nesse amor, por isso que ele gerou o Onésimo, que possamos ter esse Paulo de hoje. Jesus é o nosso Senhor. Que
Que o Senhor possa abençoar os irmãos. Irmãos, que os irmãos possam compartilhar, né, o que ganharam do livro durante a semana. Tenham liberdade em falar o que ganharam diante do Senhor. Jesus é o Senhor. Amém?